Boa noite, igreja. E eu quero refletir com os irmãos, partindo de um tema, de uma ideia, de uma frase muito conhecida e de um texto que muitos também conhecem, um texto que está na segunda carta de Pedro. Mas antes de falar a referência, o tema que eu queria pensar junto com todos os irmãos aqui é que Deus é fiel. Amém? É uma frase, é uma verdade, é algo que cremos, mas é algo que precisamos mais do que crer, precisamos colocar isso em prática em nossas vidas, que é crer na fidelidade do Senhor. E o texto que vamos ler, ele vai nos mostrar um pouco da fidelidade de Deus e como isso é importante nessa caminhada na vida, uma vida que, a vida de todos, ela é de altos e baixos, momentos alegres, felizes, momentos difíceis, turbulências. E o povo de Deus, no tempo em que ocorre, ou que é escrita a carta que vamos ler, o trecho da segunda carta de Pedro, nós veremos que era um tempo difícil. E Pedro, na sua carta, lembra aquele povo que podemos confiar em Deus, que Deus é um Deus que tem misericórdia e que Deus também é um Deus de justiça. E o texto que vamos ler está em 2 Pedro, capítulo 3, os versos de 8 a 10. Muito bem. E ali, vamos ler conforme está no texto. Convido os irmãos a lerem junto comigo em pé. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E aí, até o verso 10, e nós vamos então orar e clamar a Deus para que Ele fale através da palavra dEle, não através de tudo que eu penso, de tudo que eu falo, de tudo que o humano, a carne fala, mas de tudo que Deus quer falar conosco. Feche os seus olhos nesse instante. Vamos falar com Deus. Pai, a Tua palavra está diante de nós. A Tua Escritura, ó Deus, está falando conosco. É a Tua voz direcionada às nossas mentes, ó Deus. Que possamos entender a Tua mensagem e que esta palavra venha a impactar nossas vidas e que possamos sair daqui, ó Deus, melhor, transformados, impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta palavra, ela nos mostra claramente que Deus é fiel, apesar do texto não ter a frase, e nem precisa, ficou claro, Deus é fiel. Mas o primeiro versículo, ele é um dos mais interessantes, até porque esse primeiro verso, que é o verso 8, ele mostra algo muito interessante, algo que muita gente pensa que só tem, ou que só foi citado nesse verso, no verso 8 da segunda carta aí de Pedro, né, do capítulo 3. Mas não, tem um outro texto da Bíblia que fala sobre isso também. Vou até pedir para o Samuel, se puder colocar o Salmo 90, o verso 4, e aí todos poderemos visualizar. O Salmo 90, ele mostra lá no verso 4 uma frase praticamente idêntica. Provavelmente, Pedro, né, conhecia o texto, ou simplesmente ele citou por esse texto ser uma verdade. Então, o verso 4, lá em 1 Pedro, ele vai dizer também que para Deus, está ali, né, de fato, 1000 anos para ti, ou seja, para Deus, é como um dia. E um dia para Deus, né, é como 1000 anos. O texto não está falando essa segunda parte, mas o texto de Pedro fala. Mas é interessante que, como o dia de ontem que passou, veja o que está escrito, como as horas da noite. Esse texto do Salmo 90, verso 4, ele conversa com o texto aí de 2 Pedro. Mas onde eu quero chegar? Onde que está o Deus é fiel?
Primeiro a gente precisa entender esse texto. E aí, qual que é a recomendação? Eu sempre deixo um dever de casa, como um bom professor, é ler o capítulo 3 inteirinho, e não é só ler e pronto, não, lê, depois lê de novo para entender, e se tiver dúvida, leia novamente, em casa, para que você entenda que esse versículo se comunica com o resto do texto, ele não é isolado. Quando muitos tentam entender esse versículo isolado, podem cometer um certo erro. Qual erro? O que o texto quer nos dizer? Que para Deus, atenção, para Deus, não existe tempo passando, não tem relógio para Deus. Deus não usa relógio e nem precisa. Deus é que criou o tempo passa para nós, não passa para Ele. Para muitos isso é até óbvio e até normal. Ah, não, João, isso aí eu já sabia. E o que isso tem a ver com Deus é fiel? Eu vou chegar lá. Onde começou o tempo? Onde que começou, onde que surgiu o tempo? Quem fez o tempo? Deus. E muito simples de você identificar. É só você abrir sua Bíblia no primeiro versículo. O primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio, Deus criou. No princípio, porque antes não tinha nada. Apenas Deus, que sempre existiu. Deus é eterno. Então, no princípio, Deus criou todas as coisas. Ele criou, inclusive o tempo. E tudo o que existe. Então, se Deus não tem tempo correndo para Ele, isso quer dizer que o tempo é só para nós. Ou seja, nós é que ficamos com pressa. Inclusive, o nosso tempo corre de duas maneiras. Corre devagar e rápido. Ou seja, você, se estiver em comunhão com o Senhor, o tempo está correndo devagar agora. Por quê? Você está se deliciando com a palavra de Deus, com o momento de comunhão com os irmãos. Se você não está em comunhão com Deus, com a palavra, com a igreja, você está olhando para o relógio agora. Onde que o Jonatas vai parar? E o tempo está passando rápido para você, né? Ou devagar, não sei. Você está com pressa. Então, fica aí já um alerta. Cuidado. Se você se apressa a sair da presença do Senhor, isso chega a beirar o quê? Pecado. Então, o tempo, para nós, ele passa. E nós, inclusive, ficamos apressados, sem motivo, de sair da presença do Senhor. Para Deus, o tempo não passa. Aí, agora que eu quero chegar. Porque Deus, olha, observe isso com atenção. Nós, e o texto diz, nós ficamos assim apressados. Meu Deus, cadê o Senhor? Você disse que ia voltar, e o Senhor não voltou. O que estava acontecendo naquela época, quando Pedro escreveu a carta? Os cristãos estavam sendo perseguidos. Perseguição forte em cima da igreja. E o povo olhava para a promessa de Cristo, para a promessa de que Ele um dia retornaria. Mas Ele não volta, e nós estamos sofrendo. E aí Pedro, e poderíamos resumir tudo o que a gente leu agora em uma frase: fiquem calmos. Essa seria a melhor frase para ilustrar esse texto. Fiquem calmos. Deus não está demorando. O Senhor, nosso Deus, Jesus, Ele voltará. Ele vai levar a sua igreja para a morada eterna. Deus não está demorando. E aí, quando você lê esse versículo, você pensa em outra coisa. Ah, entendi. Aí fala que um dia, para Deus é como 1000 anos, 1000 anos. Ah, até o tempo de Deus. Volto a dizer, não tem relógio para Deus. Não existe o tempo de Deus. Não, João, mas eu ouvi falar uma vez, eu vi uma pregação, vi alguém falando, não sei, que tem 2 tipos de tempo. Cronos, que é para o ser humano, e Kairos, que é para Deus, uma coisa assim. Talvez já tenha ouvido isso. Isso significa que existe um momento ideal onde Deus entra na história e muda e transforma. É isso que significa. Deus não demora, Deus também não fica com pressa, Deus simplesmente age e no momento certo. Você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, você está enfrentando uma turbulência. Como é que está a sua vida? Eu não sei. Todo mundo passa por situações nas quais a gente quer que aquilo acabe rápido. E a gente clama a Deus, e parece que Deus está demorando. Não, Ele vai entrar com providência no tempo ideal, no momento certo. Mas, eu quero te dizer uma coisa, que é algo que às vezes a gente se esquece. Lembra que Deus é fiel? Você está enfrentando a tribulação e não está vendo solução, mas Deus está junto com você,
te carregando, te suportando, ou seja, te dando suporte. Deus está te guardando. Deus está com você. E Ele é quem nos fortalece. É isso que Pedro queria dizer para aquele povo. E agora a gente pode caminhar. E eu quero trazer 3 palavras. A primeira é confiança. O texto nos deixa claro que precisamos confiar em Deus. Confiar porque Ele já cumpriu tudo o que Ele prometeu anteriormente. Você quer ver? Deus criou os céus e a terra. E no próprio texto, capítulo 3, Pedro lembra isso. Lembra que Deus, num passado distante, criou os céus e terra? Pois é. Aí Pedro vai dizer, lembra quando Deus disse que ia destruir o mundo, ou ia destruir ali as pessoas, os seres viventes sobre a terra, com o dilúvio? Ele fez. E o Senhor, Ele prometeu que mandaria um resgate, um resgatador, e enviou Jesus. E o próprio Senhor prometeu que mandaria Jesus novamente e que restauraria o seu povo. E que iríamos para novos céus e nova terra. Então, Pedro ele ainda diz, muita gente deve estar dizendo para vocês, está demorando, né? E geralmente é assim, pessoas zombadoras, pessoas incrédulas. Mas será que é verdade essa promessa de Deus? E aí Pedro diz, é verdade e vocês precisam confiar. Deus fez no passado e Deus fará novamente. Ele vai cumprir tudo o que Ele nos prometeu. A segunda promessa, ou a segunda palavra importante que devemos refletir, que o texto nos mostra, é misericórdia. No verso 9, vou até pedir, se possível, para projetar o verso 9, você vê uma coisa interessante. O Senhor não demora. A gente viu essa frase, a gente está falando isso. Volto a dizer, Deus não está demorando, não fique com pressa, nem a questão do retorno dele e nem a questão da situação que você está vivendo agora na sua vida, que eu não sei qual é. Ele não está demorando. Mas tem mais. Falando especificamente da segunda volta de Jesus, ou da volta de Jesus, da segunda vinda, olha só, ao contrário, Ele é paciente conosco, com vocês, com todos nós. Em outras versões vai ser escrito longânimo, ou seja, paciente. E por que Ele é paciente? O texto nos diz, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca. E Ele continua, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por quê? Arrependimento traz vida. Diante do Senhor, uma das coisas mais importantes é reconhecer que erramos, que somos falhos, que somos pecadores, e se arrepender. Esta noite talvez seja um momento importante para você refletir sobre isso. Você vai dizer para mim, Jonas, mas eu já aceitei o Senhor Jesus, eu já sirvo a Ele há 10, 20, 30 anos. Perfeito, ótimo. Glórias a Deus por isso, pela sua vida. Amém. Mas, será que você não precisa se arrepender? Ou voltar atrás em alguma decisão? Quem sabe essa noite ligar para alguém? Quem sabe essa noite perdoar alguém? Ou seja, se arrepender de algo. E se você não conhece ainda o Senhor Jesus, como o único e suficiente Senhor e Salvador, esta é a noite, esse é o lugar de reconhecer o Senhor, soberano Deus, e dizer, Senhor, minha vida está aqui, eu não valho nada diante de Ti, mas o Senhor me ama, e o Senhor quer me restaurar. Senhor, minha vida está em Tuas mãos. E essa noite é um momento para você se arrepender. Arrependimento gera vida, porque você reconhece a grandeza de Deus em sua vida. Então, reconheça nessa noite, se você já tem vida com Deus, se você já é do Senhor Jesus, mas se há algo que está dificultando sua comunhão com o Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, reflita nesse momento e fale, Deus, o que está atrapalhando a minha vida? Reflita, entregue isso para Deus e peça, Deus, traz uma solução, me orienta, me direciona, para que eu possa restabelecer minha comunhão. Se você não conheceu, vou repetir, se você ainda não conheceu esse amor magnífico de Deus,
do Deus tão grandioso, que foi até ministrado aqui no louvor hoje, esse Deus tão grande, que vai até o seu coração tão pequeno, e que considera você importante e quer se relacionar com você. Pense nisso, e busque o Senhor nessa noite. Mas tem mais, Deus, então, é misericórdia. Deus, Ele quer que nos arrependamos dos nossos pecados. Deus, Ele tem compaixão. Inclusive, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, consumidos, aniquilados. E as suas misericórdias, elas não têm fim. E mais, você talvez já saiba, mas eu vou dizer, é bom coisas boas é bom repetir, elas se renovam toda manhã. Deus está olhando para você e Deus é paciente. Sabe o povo lá de Israel no Egito, quando saíram do Egito, lá no deserto, vocês lembram, quem já leu a história, quem não leu, depois leia, em Êxodo, o tanto que o povo aprontou, e Deus teve paciência. O povo de Israel, já em Canaã, aprontou um monte, Deus teve paciência. Talvez você, na sua vida, tenha muitas vezes errado, e tem esquecido de pedir perdão para o Senhor, mas Ele continua tendo paciência, e Ele continua olhando para você e dizendo, volte a olhar para mim, e se converta do mau caminho, e faça aquilo que me agrada, e aí sim, teremos comunhão plena. Mas além de confiança em Deus, porque Deus é fiel, além de misericórdia, porque Deus é fiel para nos perdoar, também tem uma terceira palavra, Deus é justiça. E o verso 10, e eu queria acompanhar junto com vocês o verso 10, vai falar da justiça. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, virá de surpresa. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos, a terra e tudo que nela há será desnudada, tudo vai ser destruído, tudo vai acabar. Se você continuar lendo o texto, do capítulo 3 até o final, você vai perceber que lá vai dizer que a terra e os céus, tudo será desfeito, derretido, vai desaparecer, vai acabar. A gente tira uma lição, antes de falar especificamente da justiça de Deus, porque isso é a justiça, mas a gente tira uma lição importante. Sabe essas coisas que a gente se apega? Ah, esse teclado é meu. Não é meu, não. Brincadeira. Ah, esse teclado é meu. Ah, esse microfone é meu. Ah, esse celular, é meu. Esse chão é meu, essa roupa é minha. Sabe essas coisas? Tudo isso que a gente fica construindo, lutando, trabalhando e tal, e tem que fazer. Não é pecado, tá? Antes que alguém pense, acumulou, fez uma poupança, não é pecado. A palavra só nos alerta para acumular os verdadeiros tesouros no céu. Mas sabe esse monte de coisa que a gente fica preocupado e fica preso e às vezes fica desesperado por essas coisas materiais? Esse texto está nos alertando que tudo isso vai acabar um dia. Não vai sobrar nada. Se você deixar uma bela herança para o seu filho, e pode deixar, e seria ótimo. Eu estou tentando, por enquanto, acho que só vai ficar dívida, mas eu estou tentando correr atrás para deixar alguma coisa boa. Né? Eu estou brincando que eu não fiz dívida também, mas também não tem muita coisa junta para deixar. Estamos lutando nisso aí. Mas não adianta, vai tudo ficar. Aliás, vai tudo ficar? Não, vai tudo acabar. A gente sempre fala isso, né? Caixão não tem gaveta, né? Para que ficar juntando que você não vai levar nada? É mais sério do que isso. Não é só a questão de que não vai levar, é que tudo que vai ficar também vai acabar. Ninguém vai usufruir disso eternamente. Tudo vai acabar um dia, mas por um bom motivo, porque Deus fará novas todas as coisas, fará novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, mas apenas a glória do Senhor cobrindo cada um de seus filhos. E, quando olhamos para a palavra, a gente lembra de mais uma coisa, ainda nesse texto, e no decorrer do capítulo, que Deus é justiça e vai aniquilar a morte, o pecado e o nosso inimigo, o diabo. Os três serão aniquilados, não mais existirão, apenas a presença, a glória do Senhor. E Deus nos assegura vida, e vida eterna, e vida em abundância.
quando olhamos para esse texto, vemos, então, Deus é digno de confiança. Deus, Ele tem misericórdia do seu povo. E Deus é justiça e pratica justiça. E vai livrar o mundo do mal. E vai nos levar para um lugar muito melhor. Mas tem mais. Ele não vai levar só no futuro. Mas nesse momento você tem a oportunidade, e eu estou caminhando para o fim, você tem a oportunidade de viver o melhor da vida? Sim, mas eu queria dizer, é o melhor de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, e você vai experimentar algo incrível. Ah, Jonas, mas eu já falei que já sou de Jesus, eu já sou membro, eu já sou crente, mas talvez você está mantendo uma certa um distanciamento aí de Deus. Distanciamento é só físico, de um para o outro, para não pegar o corona, né? Mas de Deus não tem distanciamento, tem que aproximar, você tem que grudar em Deus. E para isso é necessário orar e o buscar de todo o coração. Lembre-se da palavra do Senhor e se aproxime dEle. Esta noite, eu não sei o motivo, porque Deus te trouxe, porque foi o Senhor que te trouxe, e me trouxe também. E espero que me leve em segurança. Amém? Ainda bem que eu ouvi um amém, né? E espero que Deus nos leve, todos nós, em segurança. Mas Ele, antes de mais nada, nos trouxe aqui, por um bom motivo, que eu não sei qual motivo que Deus te trouxe. Só sei que é bom, porque a vontade de Deus é pura, perfeita e agradável. Amém? E por isso eu convido a igreja a ficar em pé nesse momento. E nós vamos ler o último versículo desse capítulo. Por favor, coloca o último versículo desse capítulo. E o último versículo, ele fecha e conclui tudo que a gente pensou nessa noite. E nós vamos ler a uma só voz, todos juntos. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa ser aquele em quem você confia, aquele em quem você crê que tem misericórdia, porque Ele tem, e é aquele que faz justiça, e nada na sua vida fica errado, fica ali fora da visão de Deus, porque Deus é justo. Mas o final de tudo é o melhor. Deus é fiel. Quantas bênçãos podemos contar? Às vezes a gente não conta as bênçãos. Deixa eu ensinar um exercício para os irmãos antes da gente encerrar. Exercício das 3 bênçãos. No final do dia você conta 3 coisas boas que aconteceram. Faz isso durante a semana. Acabou o dia, você para, senta 3 minutos e conta 3 bênçãos, 3 coisas boas. No final do dia tem gente que só reclama, que só encontra problema. Né? Quando lá na empresa que eu trabalhava, as pessoas já chegavam de manhã reclamando. Nossa, porque isso e não sei o que e tal. E o pessoal às vezes olhava para mim, eu estava sorrindo. Mas você veio lá do fim do mundo e tal, está sorrindo? Aí um dia eu comentei para uma pessoa que era incrédula, e eu disse, sabe por que eu estou feliz? Porque apesar de pegar 3 ônibus para chegar aqui, eu cheguei. Deus me trouxe. E a pessoa que nem morava tão longe, ficou até meio assim, pois é. Lembre que Deus é fiel, que Ele tem cuidado da sua vida. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Amém? Nós vamos orar nesse instante, em seguida o louvor vai continuar. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento no qual a Tua palavra foi exposta e que podemos ver que as Tuas promessas se cumprem, como Pedro descreve aqui na sua carta. O apóstolo Pedro nos lembra que o Senhor agiu no passado e da mesma forma continuará agindo e vai cumprir tudo o que prometeu. Ó Pai, que possamos crer e continuar firmes na Tua palavra. O Senhor é fiel. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.